Desejo a você uma boa tarde. Com meu coração, com a minha vida, com toda a minha alma, desejo a você muita paz. E que a luz do Espírito Santo de Deus venha sobre ti, sobre o teu coração, sobre todas as suas situações, neste momento, nesta hora. Muita paz. Olá, uma boa tarde para todos nós. Que a paz do Senhor nos encha, que o seu amor nos cubra e que o seu Santo Espírito nos inunde para que estejamos atentos, abertos, receptivos à sua palavra, ao que ele vem tocar no nosso coração na tarde de hoje. Graças a Deus, mais uma vez estamos juntos, não é, Isa? Sim. Graças a Deus estamos juntos com você, né? E estar juntos é caminhar juntos. Estar juntos, não é? É um sentimento de amor, aonde eu quero que a graça de Deus, que para mim esteja também em ti. Que a luz do Espírito Santo jorre na sua vida, faça uma festa no seu coração e faça com que você seja congratulada com as graças mediante do coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É muito bom estar aqui e compreender o desejo de Deus para nossas vidas. E é importante porque o tema de hoje é um tema tão propício e tão necessário para os tempos em que estamos vivendo, para os momentos em que estamos vivendo, para a hora em que estamos vivendo. É um tema propício, não é? Porque eu não posso deixar de começar com o texto do versículo, de um texto que o Senhor me chama muita atenção. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse 3, versículo 6. O Senhor, ele chama-nos a atenção para que nós aguçemos a nossa audição, o nosso ouvido, para as coisas espirituais. Ah, mas é para o Edinho, para a Isadora? Não, é para as coisas do Espírito, nas quais eu também me proponho. Eu também estou para ouvir aquilo que o Senhor, usando minhas cordas vocais e meus lábios, quer para a minha vida, para os meus dias, para nós. Então, portanto, eu me junto a você e chamo você para essa interação e de estarmos juntos com o Senhor, ouvindo aquilo que o Espírito fala ao nosso coração, ao nosso ser, templo, morada de Deus. Por isso vem dizer o anjo em Apocalipse 3, verso 6. Quem tem ouvido, você Isadora, você Edson, você Pedro, Paulo, não sei o seu nome, tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O tema de hoje é um tema que, como disse já, nos chama muita atenção, porque ele nos traz um senso de responsabilidade, de intimidade com o Criador. Qual é o tema? Tema? Intercessor, ponte para o amor. Intercessor, ponte para o amor. Isadora estava meditando aqui, até gosto que ela faz isso, né? E eu, de repente, dou aquele susto. Então, bem, o intercessor, ele é a ponte para o amor, intercessor. E é verdade, e é sério isso. É muito importante qual é a função do intercessor. É aquele que estende o seu coração, aquele que estende a sua voz, aquele que se coloca na moção do Espírito para estar em intimidade com Deus, para com o outro, para a outra. Não é? É importante entender que todo momento, seja de oração, de entrega, né? E toda unção, ela provém de um coração que ama. E logo esta unção vem através da oração. A unção do Espírito, a moção espiritual, ela vem a nós a partir do momento em que tenhamos uma entrega às coisas espirituais. Quando nós entregamos ao Espírito, buscamos o Espírito, recebemos aí a unção do Espírito, para que possamos ver o que é que Deus quer
para a minha, para a nossa vida. Por isso é muito importante, não é? Que não há alguém dizer, uma pessoa está ungida, uma pessoa prega bem, uma pessoa fala bem, uma pessoa é isso, nossa, aquela pessoa antes tem a unção do Espírito. Por quê? Porque ela tem oração, intimidade com Deus. É o ligar entre o ser humano, não é? E Deus. É aquilo que diz Jesus no Evangelho de São Mateus, no capítulo 18. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Veja, tudo que ligar na terra será ligado no céu. E o que desligar na terra será desligado no céu. Né? É muito importante. Eu até fiz, me lembrando agora de um vídeo dessa semana. Até tinha anotado para poder falar isso. Né? Aonde postei que hoje, quando nós vamos entrar numa casa para morar, né? A gente alugamos aquela casa ou compramos aquela casa, né? Vamos morar naquela casa. A primeira coisa que se precisa fazer, né? Entrar no escuro não dá. Tem que ir à companhia de energia e pedir a ligação. E ali na companhia você assina um contrato para que a companhia forneça energia para a minha, a nossa casa. A partir desse momento, a companhia vai começar a monitorar o consumo de energia da minha casa, da sua casa. Não é? E aí vem todos os meses, não é, o boleto para o pagamento. Né? E é preciso que se faça isso todos os meses. Ela vai monitorar o consumo, não é? Que é o que estamos gastando de energia. Quando nós buscamos a energia dos céus, quando nós pedimos que Deus emane a sua luz, a sua energia, que é o seu Santo Espírito, Deus também. Nesse momento nós assinamos um contrato com os céus. Contratos com os céus. E naquele momento, a partir do momento que, Senhor, você se coloca com fidelidade, vou ser fiel a ti, preciso da tua luz na minha vida, na minha casa. Nesse momento, o Senhor também passa, como a companhia de energia, a monitorar o seu consumo de energia. Né? Como que está o seu consumo de energia? Você ora? Você tem um coração bom? Você sorri, você agradece, né? Você ama, você perdoa. Você fecha a tua boca contra as coisas ruins, né? Você segura os maus sentimentos, joga no lixo. Veja, todo o consumo, porque a luz está vindo ali. E eu preciso fazer com que essa luz, cada vez mais, ela não falhe, que ela ilumine a minha casa. E eu vou fazendo o quê? Eu vou buscando consumir tudo que essa luz emana para mim. Um sentimento de obediência, fidelidade, de silêncio. Parar na hora, não irritar, não murmurar. E a energia vai estar plena na minha casa. Chega no final do mês, a companhia de energia elétrica eu tenho que pagar para continuar fornecendo no outro mês. Com Deus, a energia divina também tem o pagamento. E quais são esses pagamentos da energia que devemos pagar? Sacrifício. Quais são os nossos sacrifícios? Nós estendemos nossas mãos para aqueles que precisam. Nós temos diálogo, nós vamos ajudar, estamos envolvidos numa comunidade, estamos olhando as pessoas que necessitam. Eu olho minha gaveta, a minha despensa. Eu faço o bem. Preciso pagar. Eu preciso estar em harmonia com o templo, com a casa de Deus. Ligado à fonte, o grande gerador. Eu faço jejum, eu faço sacrifícios, porque é o pagamento que o Senhor nos chama. Nos chama a um processo de estarmos
a serviços dele, trabalhando para ele, para que cada vez mais essa luz divina esteja para nós. A fé sem a obra, ela é morta, e vice-versa. Então eu preciso ver se eu liguei o meu coração, como diz Jesus em Mateus 18, liguei aos céus. Eu preciso entender que eu preciso estar em harmonia com esses detalhes nos quais sou chamado. Infelizmente, muitos usam gato como a gambiarra, né? Vai lá, às vezes, roubar energia, faz ligações e trazendo energia para dentro da tua casa, uma energia surrupiada, com falcatruas. Outros vai pegar energia do vizinho, não é? Veja. E ali tem luz em casa, tá tudo, aparelho, tá tudo ligado lá, mas é com energia roubada ou pegada do vizinho. E aí? Não é uma energia, eu não tenho, qual é o sacrifício que eu estou tendo para pagar? Essa energia, minha casa tem luz. Olha, quem olha de fora fala, nossa, aquela casa toda iluminada. De repente alguém está passando por uma dificuldade na casa de frente e fala lá, olha, nós não conseguimos pagar energia, mas aquele vizinho tem mais dificuldade que nós, mas ele tem luz, por quê? E de repente, aquela energia, aquela luz que está lá, é só aparência. É só aparência. Somente uma aparência. É gambiarra, é gato. Uma energia que não funciona. Não tem porquê. Foi surrupiada. Ali não tem a luz divina. Não tem um pagamento, não tem um monitoramento. E é claro que está alguém olhando, tem luz, mas não vem de nós. Será que ele tem um gerador interno? O gerador tem custos. Se tem, pode pagar um gerador, porque ele não liga na companhia. Veja, não dá para fazer gambiarra com Deus. Porque lá na frente fica mais caro, quando a companhia descobrir, vai dar um problema, o processo fica mais caro o molho do que o peixe, como diz o ditado. E isso acontece. Assim também, é muitos daqueles que dependem do vizinho. Ou você ora por mim, eu não estou bem. Ah, mas vamos na igreja comigo? Ah, não dá, eu tenho compromisso. Ou você ora para mim, ô João, o vizinho do outro lado. Vem em casa, vamos orar junto aqui. Depois eu vou, mas eu confio na tua oração, ora aí por mim. Na dependência dos outros. Até recebe a oração, mas até recebe o pedido da luz do vizinho, para que a luz venha na vida, mas não acontece. E por quê? Porque essa pessoa está com guarda-chuva, não é? Essa pessoa está com as casas fechadas, as portas fechadas, não entra a luminosidade, mesmo pedindo do vizinho. Você compreende? Precisamos compreender o que é dentro, estarmos dentro disso, quando o Senhor diz, não é? Jesus vem dizer, tudo que você pede, você recebe. Não tens pedido, não pedes, por quê? Se pedes, recebe, diz o Senhor na palavra. A questão que está acontecendo é os gatos, é as gambiarras. Muitas pessoas não fazem por onde, não buscam o sacrifício, não paga a conta do sacrifício, não é? A energia da companhia não é verdadeira. Existe um monitoramento, mas totalmente contrário. É aí que vemos, nesse momento, dentro do tema de hoje, a força da intercessão. A força daquele que ora, daquele que clama para o outro. Porque o grande intercessor do bom coração, ele vê a dificuldade do outro, ele vai levar energia, iluminação para a casa do outro, ele vai fazer de bom coração para o outro. É aí que nós vemos. Se nós olharmos para os discípulos, os apóstolos de Jesus que caminhavam com ele, em nenhum momento eles estão pedindo, Senhor, me ensina a expulsar demônio.
Me ensina a fazer isso. Não. O momento que nós vemos na Bíblia eles pedindo para o Senhor, eles pediram para Jesus, nos ensina a orar. E Jesus aí começa a ensinar para eles a oração do Pai Nosso e tal. O que eles aprendiam de pregação e de missão era olhando o Senhor e acompanhando e observando e absolvendo as instruções do Senhor. Mas quando eles pediram para Jesus, eles pediram para orar. Nos ensine a orar. Querido e querida, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de grandes perseguições ao cristão. Tudo aquilo que é do divino, que é de Deus, perseguição à palavra, às pregações, à Bíblia. Existem os opositores, os apóstatas, que estão de prontidão armados nas esquinas, em casas, nas ruas, estão mascarados para tentar destruir a obra de Deus. Em tempos difíceis de grande perseguição, pessoas com muita raiva, guardando ódio, vingança, mágoas, falsidades, tempos de dificuldades. As ideologias que estão tomando conta, não só do nosso país, mas do mundo. Tantas ideologias fabricadas pelo príncipe deste mundo. E está sendo levantada para trabalhar contra os princípios divinos. Novelas, filmes, batendo e sendo projetado contra os princípios, mandamentos da lei de Deus. Porque a palavra diz que esse mundo é do maligno. Esse mundo é do maligno. Por isso, eu quero chamar sua atenção hoje, neste momento, para mergulharmos nesse tema, o intercessor ponte para o amor. Eu quero que você dê uma olhadinha na sua Bíblia, não é? E marque no teu coração. Porque a partir desse texto, o Senhor vai nos fazer passear e beber da sua água nesta tarde. Como podemos ser ponte do amor aonde estamos e para aqueles que nós amamos. Amém? Portanto, no livro de Êxodo, no capítulo 17, tá? O texto é de 8 a 12. Momento em que Ameleque preparava para atacar Israel, para destruir o povo de Israel. E de repente eles foram e foi sabido para Moisés aquela situação, o que estava predestinado a acontecer. O ataque de Ameleque, para tentar destruir o povo de Israel. E nós vemos que aqui, a partir do versículo 8, Ameleque veio atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe-no homens e vai combater a Ameleque. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu Moisés e foi combater Ameleque. Enquanto Moisés, Araão e Ur subiam ao alto da colina, quando Moisés tinha as mãos levantadas, Israel vencia. Mas logo que abaixava as mãos, Ameleque triunfava. Mas como se fadigavas, cansado com os braços para o alto, puseram-lhe uma pedra sobre baixo dos braços de Moisés. Ele se assentou nela, enquanto Araão e Ur sustentavam as suas mãos, um de cada lado de suas mãos, puderam assim conservar as mãos dele levantadas até o pôr do sol, para que o povo de Israel vencesse.
São palavras do Senhor. Veja como é interessante o posicionamento de Moisés. Com um ato diante de Deus, uma busca incessante, um coração acreditando na misericórdia de Deus, Moisés ordena pela fé: vá, eu estarei intercedendo. Sabe aquele pai que diz: minha filha, vá, eu vou estar orando por você. Meu filho, vá, vou estar orando por você. Aquele amigo, aquela amiga, enfim, olha, vou estar orando pela sua causa. Amanhã eu tenho um compromisso às 14h. Às 14h amanhã estarei orando por você, diante do Senhor, por esta causa. Assim foi a desejo e a força de Moisés. E assim que, confiando na misericórdia de Deus, ele foi. E nós temos que entender o que é isso, o que seria a posição de um intercessor. Qual é a posição daquele que intercede? Nós vemos isso nos evangelhos. O intercessor também é aquele que leva as pessoas ao Senhor, a conhecer Jesus, apresentar a pessoa ao Senhor, levar as pessoas ao colo de Jesus, mostrar para a pessoa o amor de Deus. Deus te ama. Como? Assim. O intercessor é aquela ponte, aquele que faz. Nós vemos isso quando aqueles 4 homens no Evangelho, ele pega aquele paralítico, os 4, numa maca. Passar pela multidão, não tem jeito. Eles sobem numa casa, abrem um buraco e desce ele pela corda naquela maca, até onde Jesus estava dentro daquela casa, porque a multidão era grande demais. Jesus cura aquele paralítico. Mas toda a atitude foi dos 4. Jesus talvez nem olhasse tanto naquele momento, mas Jesus estava feliz vendo a atitude dos 4 que aparece no Evangelho quando diz esses 4 homens que levaram esse paralítico. Uma das funções da intercessão, do intercessor, é aquele também que leva as pessoas a Jesus. É o que leva, é o que faz a extensão entre Deus e o coração daquele que necessita. É aquele que de repente o vizinho está com dificuldade lá, e eu pego, mas caiu a energia, cortaram a luz do vizinho por dificuldade esse mês. Ele pega o fio lá, arruma a extensão, passa lá numa tomada e vai pela cerca, pelo telhado, passa pelo muro e vai até chegar no vizinho. O intercessor é aquele que no meio da dificuldade, da dor, ainda que ele passa por provas, ele está orando também por aqueles que não têm. O intercessor é o que deixa Deus trabalhar. Não é orar pela pessoa e querer condicionar a pessoa ao seu modo de ser. Mas é interceder para que Deus faça a vontade dele na vida do outro. Não a minha vontade, mas a dele. O que o Senhor quer. O intercessor é a ponte. Primeiro entre Deus e o próximo. Ele é a ponte entre Deus e o próximo. Uma ponte poderosa. Há intercessores que são poderosos no caso de Moisés. Olha a força de Moisés. Uma ponte poderosa. No Brasil nós temos a ponte Rio-Niterói, uma ponte enorme, linda, não é? Aqui no nosso estado nós temos aqui esse Luz, a ponte maravilhosa, linda, toda ornamentada com os cabos, são pontes maravilhosas. Mas tem bairros aí que é uma pontezinha, um pau só, né, chamada Pinguela, né? É um pau só, outro segurando, às vezes passa, mas é uma ponte. Não importa, é uma ponte. O intercessor é essa ponte, desde a mais simples à mais glamurosa, mas são aqueles que oram.
Desde o Papa ao mais simples leigo, ao mais simples pastor. O intercessor é essa ponte que liga o coração de Deus ao coração daquele que necessita. É a grande ponte. O intercessor tem provas. Nesse momento, ele tem provas? Sim, Moisés tinha provas. E muitas provas ele passou por grande dificuldade. Moisés foi condicionado a tirar mais de 1 milhão. Veja, era mais de 1 milhão o povo hebreu. Talvez passasse de 1,5 milhão. Sabe o que significa isso? Que grande tamanho de povo que Moisés teve que tirar lá do Egito. Moisés, tirando aquele povo de lá, juntou-se 12 tribos e juntou uma 13ª tribo, que era o povo doente, que eram os mais fracos. Muitos morriam no caminho. Então seriam 13 tribos. Olha a responsabilidade de um intercessor. Aquele povo que chega no momento, depois de ver Deus fazer tudo o que fez, chega no momento e começa a murmurar. Depois de ser liberto, começa a murmurar. E Moisés, o grande intercessor, começa a ver provação, mesmo o povo vendo. E Moisés se resignava, porque o povo murmurava. A murmuração é um ato maligno. Você compreende? Toma posse disso. Aquelas pessoas que vivem murmurando da vida, que murmura demais, pode ter certeza, ali não está o Espírito. Está o inimigo, o demônio, tentando ludibriar, fazer a cabeça para que a pessoa entre num processo de reclamação da vida, do que tem, do que deixa de ter, da dificuldade. Porque a partir do momento que começa a murmurar, é aquela pessoa que está desconfiando da misericórdia de Deus. E aquele povo começa a murmurar, porque cadê? Nós estávamos lá com a nossa cebola, agora estamos aqui passando sede, não temos água. Deus manda Moisés. Moisés ora ao Senhor: Senhor, o que eu faço? Senhor, Senhor, o teu povo, Senhor, não sei o que faço. Agora esse povo está... Bata numa pedra, Moisés. Vou mandar jorrar água. Vai lá na frente, busca e bate na pedra e vem água. Água para o povo. Água para aquele povo que pedia água. Tem 4 situações em Moisés. 4 situações que me chamam a atenção. E que cabe muito bem a um intercessor, a um pai, uma mãe, a você, a mim, a nós. Situações, muitas vezes, que nos chamam a atenção. Moisés, ele era o quê? As 4 situações. Moisés foi chamado a libertar, o libertador. Depois Moisés foi chamado a ser o coordenador. Veja, coordenador. Depois Moisés foi chamado a ser o intercessor. Depois o pregador. As 4 funções estavam em Moisés. Deus chama Moisés. Vai libertar. Vai libertar esse povo. Liberta. E agora? Coordena eles. Coordena esse povo. E agora? Ora por eles. E agora, Senhor? Prega para eles o meu mandamento. Você pai, você mãe, você amigo, você minha amiga. Não é? Você é chamada também à mesma função. Um pai é chamado a coordenar a vida de um filho, um amigo, amiga, etc, etc, etc. Coordenar, ajudar, direcionar. O bom intercessor faz isso. E dentro desse processo, chamar a pessoa para a oração ou orar por esta pessoa. É a intercessão. Quantos pais que clamam, esquenta o joelho no chão orando para os seus filhos e filhas. Quantas pessoas orando umas pelas outras. Não é? Depois você é chamado a apresentar Deus para essa pessoa. É preciso que essa pessoa tenha conhecimento de Deus. Os pais apresentam a Deus, buscar levar os filhos para a igreja. Vai levar os filhos para o coração de Deus.
a palavra do Senhor. E muitos são chamados até mesmo no processo. Quantos pais estão aí na luta para tirar filho das drogas, para libertar os filhos dos vícios? Quantas esposas, esposos, namorado, namorada, amigos, amigas, tentando libertar, tirar desse mundo maligno de sofrimento, de dor, de doenças, de dificuldades. É chamado a esse processo também de libertação, que faz a ligação entre o céu e a terra. Essa grande ponte, como diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 18. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Não é? Porque a nossa força não depende da questão humana, mas quando liga o céu e a terra, nós temos uma força espiritual, como diz lá em 1 Macabeus, no capítulo 3, versos 18. Nossa força desce do alto, emana do céu. É isso, Luísa? Sim, e é muito interessante nós entendermos a importância e quão forte é a intercessão, né? Interceder pelo outro, pela outra. E é muito interessante quando nós pensamos muitas vezes, né? Mas Deus pode tudo. Ele é o Senhor de tudo. Ele é Deus, né? Eu vou falar com Ele direto, vou orar ao Senhor. Por que eu vou precisar de outra pessoa às vezes para interceder para mim? Para que eu vou interceder pelo outro se ele tá com dificuldade? Que ele fale com Deus? Por que eu tenho que ter essa atitude se Deus pode tudo? Deus pode sim tudo, mas Ele quer uma parceria. Assim como Ele quer uma parceria para as nossas vidas, né? Estarmos com Ele em tudo, né? Ele ser presente e a mão dele estar presente em todos os momentos, quando nós damos livre acesso e livre entrada para Ele, quando nós abrimos a porta, ele habita junto de nós. Ele quer fazer morada junto de nós e habitar junto de nós, e Ele age, claro que sim, mas Ele quer unir a nossa mão a dele. Para e por quê? Porque senão Ele não teria colocado no seu primeiro mandamento amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele traz para nós essa importância de nos preocuparmos, de amarmos o outro ou a outra. E isso bate muito e vem trazer muito para nós quando Ele cria a comunidade cristã, quando ele vem chamar o seu povo a se juntar, a estar com Ele. E Ele vem trazer para nós, na sua palavra, sobre os componentes do corpo de Cristo, né? Pode o olho dizer ao pé, ou o pé dizer ao olho que um pode habitar e viver sem o outro. Pode falar que a ação e o outro não ter importância, não. Somos todos fundamentais. E muitas vezes um precisa do outro, né? O braço precisa do punho para se ligar à mão, né? A mão precisa dos dedos, né? O pé, a perna, né? Então tudo está conectado, tem várias conexões. E o Senhor precisa de nós para fazer essa parceria com Ele, para ir nós orarmos pelo outro e a mão do Senhor se mover. Por quê? Porque muitas vezes o outro e a outra está numa situação de descrença. Muitas vezes as coisas vão acontecendo em nossas vidas e vão desanimando, vai perdendo um pouco a fé e a vontade, né? Vai enfraquecendo um pouco. E quando você se junta a oração com a do outro, né? Potencializa ela e chega aos ouvidos do Senhor e chega ao Senhor com muito mais potência, além de a nossa ação, né, de conexão, de amor, estar muito interligada, isso fazer com que se intensifique, né? A gente sabe, por exemplo, quando em protestos, né, as pessoas vão fazer revoluções, né, vão pra rua por alguma causa, uma pessoa sozinha, né, não faz muita diferença, né? Muita diferença é aquela frase, né? Uma andorinha sozinha não faz verão, mas várias andorinhas, uma ou outra, faz e essa união faz a força. Então, unir-se em oração com um outro ou a outra faz as mãos do Senhor moverem-se para as nossas causas. Faz o Senhor olhar para nós com um sentimento de estamos honrando os seus mandamentos, estamos com a essência do amor, a essência da misericórdia, da paz,
do pensar no próximo, né, da compaixão em nosso ser. Nós estamos fazendo aquilo que Ele nos pede na sua palavra, estamos deixando-nos ser cheios do Espírito e Ele fazer com que o nosso corpo, né, o nosso pensamento, o nosso coração se doa pelo outro, sinta a necessidade de estar olhando para o outro e a outra e unirmos em oração. Então essa parceria é fundamental, né? Por isso que a gente traz no tema da nossa live de hoje que o intercessor, ele é a ponte para o amor, né? Uma ponte que liga uma extremidade à outra, né? Ela faz essa intercessão realmente, né? É algo que está conectado, está no meio, né? Na matemática a gente vê isso, né? Tem os pontos que são intercessores, né? Está entre o ponto A e o ponto B. A gente vê em várias situações da vida essa analogia e essa referência. Então aqui na espiritualidade, na fé e na nossa vivência com o Senhor também existe. E é muito lindo a gente ver o ato de interceder pelo outro e do outro interceder por nós como uma grande corrente, né? Um grande canal. É realmente como uma grande empresa de energia ou de água, né? Que vem transmitir, passar algo, né? A energia ou algo por canos, tubos, ligações. Não é só um cano direto que liga à empresa, né? A companhia de Deus, né? Estar na companhia de Deus, na sua empresa de energia, e também estar na companhia do Senhor, Ele juntinho de nós ao nosso lado, é fundamental, porque nós estando a palavra não quer. Estando-nos nós na companhia do Senhor, nós fazemos essa ligação, nós entendemos que eu vou precisar do outro, muitas vezes da outra, né? E que a fé, a oração, ela vai passando. A gente vê isso muito claro quando um povo se junta para orar por uma nação, né? É como você já trouxe em algumas lives para nós, sobre o rei da Espanha. Acho que foi da Espanha que você trouxe para nós, que ele chamou o povo, né, para dele vence uma guerra dobrando o joelho e fazendo jejum. Então o povo se une, né? Na França, isso. Obrigada. Se une para derrotar o inimigo, dobrando o joelho e orando, né? Nós trouxemos uma live sobre o jejum, você trouxe essa analogia para nós, perfeita, mas que cabe aqui também. A união, né? Você interceder pela sua nação. Interceder pela sua nação é interceder pelo outro, a outra que habitam nesse mesmo lugar que você. Então é muito lindo quando nós vemos isso. E como você trouxe para nós, né? Muitas vezes a intercessão está ligada no agir. Por quê? A oração sem a obra, né? A fé sem a obra, ela é morta. E a oração sem a ação, ela também é. Por quê? Porque nós temos que, muitas vezes, além de orar, nós temos que agir. Assim como fizeram os 4 homens com o paralítico, né? Eles tomam uma atitude de ação, né? Vamos levar a Cristo, né? Vamos ser as pernas desse paralítico, né? Vamos ser o seu meio de locomoção, já que por si só ele não pode. Então é nesse sentido que a gente entende. Por si só, muitas vezes nós não podemos. Nós temos que unir forças, né? Porque de mãos dadas, quando nós estamos de mãos dadas uns com os outros, é muito mais difícil sermos abalados, né? Há uma resistência maior no nosso ser, na nossa vida. Então é muito lindo nós entendermos isso, né, do processo de estarmos na companhia do Senhor de forma verdadeira, né, sincera, e não com um gato ali, né, de uma forma totalmente errônea, e também de uma forma de, muitas vezes, de ilusória, né, você se colocar como intercessor do outro e da outra, e só, o outro tá precisando disso, a vida tá miserável, essa doença e coisa e tal, e não olhamos para nós. É importantíssimo nós olharmos para nós também, né? Primeiro o intercessor, ele ora por si, né? Ele coloca a sua miséria diante do Senhor, os seus erros, os seus acertos também, mas aquilo que falta para ele, aquilo que é difícil para ele, e depois ele pede para o outro e para a outra. Por quê? Porque todos nós, ninguém é perfeito, né? Todos nós temos causas e coisas e pecados, e temos que acertar com o Senhor também. Então nós admitindo ao Senhor, nós declarando esse imposto, né? Que às vezes a gente acumula, né? Nós declarando essa situação para o Senhor, Ele vem e isenta de nós para podermos ser um canal perfeito para Ele trabalhar e usar.
Por quê? Porque senão o Senhor não nos tinha chamado para ser o seu povo, para pregar o evangelho, para orar, para distribuir a sua palavra, né? De um a um, íamos falando uns com os outros. Então ele não tinha chamados para isso, senão Jesus não teria formado os seus discípulos, né? Como você muito bem trouxe. Pede e querem do Senhor saber orar. Porque eles olhavam para Jesus orando e falando com o Pai, eles também queriam essa intimidade, eles também sentiram a necessidade de, poxa, eu também quero isso, né? E muitas vezes nós temos que olhar para Cristo e pedir para Ele, Senhor, ensina-nos a orar. Porque a nossa oração está sendo mesquinha, eu estou só orando por mim e não oro para o outro, a outra que está às vezes do meu lado, passando dificuldades, né, necessidades. Ela é uma oração egoísta, né? Eu só olho para mim e quero que, se isso for interferir na vida do outro, eu não quero nem saber. Eu quero que isso dê certo para mim. Então não tem esse olhar da compaixão, da paz. Então nós temos que também olhar desse jeito e pedir, Senhor, ensina-nos a orar. Se queremos ser ótimos intercessores, né? Sermos pontes perfeitas para o Senhor, não aquela ponte meia bamba, né? Meia indecisa, nós temos que também, assim como os discípulos com humildade, reconhecer, Senhor, ensina-nos a orar, porque de nós mesmos nós não conhecemos, nós não conseguimos. Então, dentro disso, é muito lindo também nós vermos como o Senhor, Ele vem trazer para nós a importância de, nessa passagem de Êxodo 17, de 8 a 12, ele vem deixar muito claro isso que estou falando de dependermos um dos outros, porque tanto Moisés, que estava intercedendo, né, com as mãos levantadas, orando para o seu povo vencer a batalha, assim a mão do Senhor agindo, quando ele deixava os braços enfraquecerem, né, aí, porque, né, ele era humano, limitado muitas vezes, né, dói e tal, ele enfraquecia, eles estavam perdendo, aí vem o Senhor e coloca no coração de Araão e Ur algo lindo, que é eles passarem a serem intercessores de Moisés. Como assim intercessores? Se Moisés que estava orando, eles vão lá e ajudam Moisés a fazer a obra acontecer. Eles seguram os braços de Moisés para cima. Eles fortalecem, né, Moisés nessa situação. Então, quantas vezes nós vemos um pregador, né, a pessoa que está levando o momento de oração, né, que está conduzindo o momento de oração, tem os seus ajudantes, né, que estão ali também em oração junto, estão fazendo essa união acontecer. Então é muito lindo nós vermos esse princípio que o próprio Senhor nos traz nessa passagem de Êxodo 17. Então é muito interessante e muito importante nós sabermos, orarmos e entendermos por que o intercessor, ele é a ponte para o amor. O amor que é Deus, o amor que é aquele que nós buscamos, procuramos e queremos presente em nossas vidas. É muito importante a gente compreender, e é até interessante você ter citado os apóstolos. E por quê? Porque, veja, eles entendiam que para que eles conseguissem e entendessem esse poder que o Messias tinha, eles caminhando juntos com o Messias, com o Senhor, não, mas eles viam que Jesus se retirava todos os dias para orar. Deixava ele e se retirava para orar. E quando voltava, Jesus tinha novas funções, novos lugares para ir, novas situações de milagres e libertações que Jesus fazia. Eles compreenderam o quê? O mestre se reabastece. Portanto, eles sentiram o desejo no coração de dizer, Senhor, nos ensine a orar. Eles podiam, me ensine a gente a disputar demônio, nos ensine a orar. O primeiro passo, não há o pregador, não há o padre ou pastor, não há aquele cheio da unção, não existe dentro da questão espiritual, num processo de fé, aquele que faz isso ou aquilo na caminhada com o Senhor, que se intitula cristão, que não tem oração. A oração é o alicerce, é a base de todo o princípio de fé. A oração é o que liga, é o diálogo entre eu e o tu, não é? A miséria e a graça, né? É o poder agindo na fraqueza. É a ligação, eu preciso disso. Às vezes é como o ferro, tá frio ali, preciso passar roupa, então tem que ligar ele na tomada
e ele esquenta, recebe a energia e ele está pronto. A pessoa que está com o Senhor, quando ele liga no Senhor, como diz Mateus 18, tudo que ligar ao céu será ligado na terra. Quando liga no Senhor, recebe do Senhor essa força, essa energia que vem do alto, como diz 1 Macabeus 3,18, essa força que vem do céu emana sobre nós para que nós possamos orar dentro do tempo da vontade do Senhor. Porque para Deus não há tempo, não há distância. O Senhor faz a sua glória ser manifestada. É muito importante entender isto, não é? Nós vemos que, eu estava dizendo agora há pouco, que o intercessor é aquele que leva as pessoas a Jesus. E até citei a passagem e o momento onde aqueles 4 homens levaram o paralítico a Jesus, o intercessor. Mas também o intercessor é aqueles que levam Jesus às pessoas. E como? Não é? Nós vemos, se num primeiro momento nós vemos 4 homens pegaram um paralítico numa maca e levar a Jesus e colocar, subir numa casa, abrir um buraco, fazer de tudo para que aquele homem fosse liberto, pegaram a pessoa e levar. Um outro processo de um outro intercessor era o centurião, o amado cooperador, aquele que vivia com ele da casa dele, doente, morrendo. Ele vai a Jesus. Veja, o centurião era um homem cheio de, segundo ele, dizendo para o Senhor, Senhor, quando ele chega a Jesus e fala, Senhor, fale alguma coisa, meu amado, querido, aquele que eu amo está morrendo, Senhor. Jesus, vamos lá. Ele falou, não, Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno. Senhor, olha a minha miséria. Não é por mim, é pelo outro. O intercessor é aquele que se abdica do seu eu para o prazer do outro. O intercessor é aquele que muitas vezes está com caca, está muitas vezes com dificuldade, mas ele se coloca num princípio de botar o joelho no chão. Senhor, a minha vida está assim, mas Senhor, do meu lado, da minha frente, atrás de mim, naquele bairro, naquela cidade, naquele estado, naquele país, tem um povo, tem uma pessoa assim. O centurião olhou para o Senhor, eu vou buscar o Senhor para você. Mas dentro do propósito dele, no caminho ele pensou, como que o Senhor vai vir na minha casa? No caminho ele pensava, como que eu vou trazer quem sou eu para chegar ao Senhor? Mas no caminho ele se conscientizava, ele via quem era ele. É isso que diz, o que o Senhor fala, quando ele diz, se o meu povo sobre o qual foi invocado o meu nome, 2 Crônicas 7,14, não é? Se renunciar aos seus maus procedimentos, escutarei do alto do céu e sararei essa terra. Portanto, nesse momento o centurião foi olhando para a miséria dele e chegou e clamou a misericórdia para o outro. Aí ele diz, Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa, mas uma palavra. Olha a fé daquele centurião. Jesus narra, as palavras dele vêm dizer, eu não vi tamanha fé, nem sobre aqueles que caminhavam com ele. E Jesus diz, vá. Ele foi curado. Veja, ele pediu uma palavra. O intercessor também é aquele que vai buscar Jesus para o outro. E como buscar? Muitas vezes a pessoa tem um processo, uma situação para resolver. Tem uma prova, uma dor, ou seja, na vida espiritual, material, profissional, sentimental, familiar. Às vezes é uma enfermidade, é uma cirurgia marcada, é um exame marcado. E de repente avisa, olha, eu conheço a dona Júlia, ô dona Júlia, eu conheço a dona Cíntia, ô dona Cíntia. Olha, amanhã tal hora eu vou estar fazendo isso, eu tenho um compromisso, eu vou estar orando por você. É preciso que o intercessor ele tenha um compromisso de fidelidade para com o amigo, para com a amiga, o irmão, a irmã, o pai, a mãe, etc, etc. Porque quando eu firmo esse compromisso, eu estou firmando um compromisso com Deus. E naquele momento, que horas que é? 2 horas amanhã, 2 horas. Ok.
estarei diante do Senhor. E naquele momento, como Moisés disse aqui em Êxodo, no capítulo 17, de 8 a 12, quando ele disse para Josué, vá combater Amaleque. Vá combater, porque eu vou estar no alto do monte. Pegou 2 e levou com ele. A união de 2 e levou, que orava também, levou com ele. Lá Moisés levantava os braços. Josué vencia. Moisés cansava os braços, Josué perdia. Então os amigos dele, levantam o braço, um de cada lado, levanta, porque o Moisés tem intimidade com o Senhor, ele precisa da nossa ajuda. O intercessor é aquele também que pede ajuda. É aquele que ele sabe que ele tem fé, mas ele precisa da união do outro, da outra. Ele precisa buscar ajuda. Ele vai ligar, ele vai dizer, me auxilia nas minhas orações, porque tem uma meta a cumprir. Ele vai pedir, João, olha, eu queria pedir um favor para você. Dá para você orar comigo amanhã? Eu vou estar o dia todo. Em um momento você pode orar? Sim. É aquele que busca. É o que leva, é o que clama, é o que espera no Senhor. É muito importante entender isso. A Isa dizia agora há pouco que o intercessor, Deus chama o intercessor por uma parceria. É óbvio. O intercessor, ele é aquele parceiro de Deus. Ele é o parceiro de Deus, porque, veja, Deus cria semente. Ele dá ao homem. O homem não cria semente. Deus criou a semente. Ele deu o homem com um dedinho, não precisa fazer um buraco fundo não, basta 5 centímetros no chão, com um dedo. Bota a semente, bota a terra e bota a água. Qual o peso que teve? Nenhum. A maior criação foi a de Deus. O homem fez um buraquinho, pois ele botou água. Segunda maior força, Deus germina. A semente morre e nasce um broto. Deus faz isso. Quarto ponto é o do homem. Faço de novo, colher. Veja, então, é esta parceria. Como é que eu quero que a providência venha em mim se eu não sei plantar? Se eu não tenho coragem nem mesmo de plantar? E o que Deus pede? Intimidade com Ele. Ser fiel ao nome dEle, que é único, que é verdade, que é vida. Não há outro à direita, à esquerda, acima ou abaixo, atrás ou à frente. Deus é único. Por isso Jesus, ele atesta, não dá para servir a 2, é um só, escolhei. Como Josué disse, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Vocês escolhem então quem vocês vão servir. Por isso Jesus vem atestar isso, nós precisamos compreender esse processo de fé e de oração do intercessor. Porque o intercessor é aquele que é movido pelo amor. Quem orar pela outro e pela pessoa é um sentimento de amor, é um sentimento de preocupação. Eu me condoo, eu me compadeço, é um ato de compadecer, é eu descer de mim e reconhecer que a dor do outro também machuca o meu coração. Quando o intercessor, ele tem a capacidade e a sensibilidade de entender, de uma reflexão. Não, o problema desta pessoa é dolorido. E ele sente na alma, ele pode botar o joelho no chão. Porque Deus há de ouvir. O Senhor há de ouvir, porque doeu no coração daquele um desejo ardente de uma entrega, porque ele sentiu a dor do outro no coração dele. É a força que o intercessor sente no coração, o desejo de orar pelo outro. É claro que Deus, ele podia e ele pode mudar tudo, fazer tudo sozinho. Mas ele fez questão de chamar os homens, chamar os filhos para viver num processo de unidade e de oração uns pelos outros. Juntando, unindo-nos, foi justamente por isso que Moisés pegou e o outro e subiu ao monte. Porque ele sabia que ele precisava de auxílio, de ajuda.
Mesmo Moisés tendo toda a intimidade com o Senhor, ele chamou mais 2 e disse para Josué: vá combater, que nós estamos em oração por você. É aquele pai que o filho vai para um trabalho, por uma missão, ou para um exame, etc. E ele vai dizer, aquela mãe que ora e diz: pode ir, meu filho, a mãe vai estar orando por você. E pode ter certeza, só o amor da mãe, de longe, quando ela pensa em Deus e pensa no filho, é uma forte ponte de intercessão. É um processo de compreender, de entender, quando tomamos posse disso, quando nós fazemos ponte um para o outro. Deus instaura entre Ele e nós um sistema de democracia. Veja, como é interessante isso. Em nosso favor. Deus também instaurou um processo de democracia, porque Ele nos chamou para interagir com Ele. Um processo de diálogo. O que é a oração? A oração é um diálogo, onde Deus chama-nos para conversar. Senhor, a minha situação está assim, assim, assim. Eu preciso disso, disso, disso. Senhor, me ajuda. Ele diz: sim, Edson, sim, Edinho. Mas também estou precisando que você perdoe. Estou precisando também que você vai ajudar uma pessoa que está precisando da tua ajuda. Estou precisando também que você feche a boca, que você reclame menos. Ah, eu tenho mais uma coisinha. Estou precisando também que você divide um pouco daquilo que você sabe. Veja, é um processo de democracia. Eu quero que Deus me ajude. O Senhor, dentro de um diálogo, Ele também está me respondendo. O problema é que nós, muitas vezes, como intercessor, por nós mesmos ou pelo outro, nós queremos o auxílio da mão do Senhor em mim. Mas quando o Senhor fala aos meus ouvidos, nesse momento é difícil para mim entender e ouvir. Talvez seja por isso que o profeta Isaías diz no capítulo 55, não é? Se me prestar atenção, vossa alma viverá. Quero concluir convosco uma eterna aliança, como eu fiz com Davi. Farei de ti testemunho para povos. Nesse momento, essa passagem é linda, mas talvez não para mim. O intercessor, ele precisa compreender que ele se torna amigo íntimo da intimidade de Deus no Espírito que está nele. Porque o intercessor é a base, é o alicerce de toda a vida, de todos os dons. Não há dom que sobressaia sem a oração. Não há dom que se sobressaia, que cresça, que transpareça, que brilhe sem a oração. O intercessor, ele tem a base, ele precisa entender que ele tem a base. Veja como é interessante. Isaías sai e vai falar com Ezequias. Olha, Ezequias, você vai morrer. Olha que notícia desgraçada. Isaías chega ao rei Ezequias: você está ferrado. Em outras palavras, você vai morrer. Naquele momento o rei Ezequias treme, mamba as pernas. O Senhor mandou dizer que você vai morrer. Rei Ezequias, naquele momento, dobra o joelho no chão, clama, chora e se coloca diante do Senhor. Nisso o rei Isaías já tinha ido, só veio trazer a notícia. E Ezequias ora ao Senhor, derrama diante do Senhor. Deus chama o profeta Isaías: volta lá. O profeta Isaías vai lá e diz: volta lá e diz que eu ouvi a oração dele. Isaías vai lá: olha, o Senhor ouviu a tua oração. Você viu a ponte? O Senhor pode. Nesse momento, o que o Senhor fez? O Senhor desfez aquilo que estava predestinado para o rei Ezequias. Porque o rei Ezequias dobrou o joelho, mas precisou de uma ponte. Deus mandou o profeta Isaías, que já orava pelo rei Ezequias. E é isso que nós temos que compreender. Eu não sei qual é a situação. Se de repente uma situação foi determinada, o Senhor desfaz. O Senhor pode desfazer, seja qual for a situação que esteja apurrinhando, que esteja atrapalhando, que esteja te massacrando, que esteja te deixando com fobia, te deixando com opressão, depressão, com sentimento de medo.
O Senhor pode desfazer, porque o Senhor reviu a situação do rei Ezequias, que já tinha predestinado a morte. De repente a sua situação é de dor, é de dificuldade, e talvez permitida por Deus, mas nesse momento o Senhor está dizendo, depende de ti, aonde está o teu joelho, qual é a intimidade que tem comigo, como é que você tem visto o que eu tenho te pedido. É muito importante tomar consciência disso. Se você vê em Gênesis no capítulo 19, versos 29, Deus, quando estava destruindo Sodoma, lá estava Ló. Deus preservou a vida de Ló, porque lembrou de Abraão, como diz o versículo 29, quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou de Abraão e livrou Ló do flagelo, como destruía as cidades onde habitava. Deus lembrou de quem? De Ló? Não, porque Ló já tinha uma certa desobediência, muitas vezes levado por uma ganância, quis Sodoma, quis aquela direção. Deus ouviu a oração de Abraão. Deus ouviu o coração de Abraão, que amava o seu sobrinho. Muitas vezes, a pessoa nas quais nós estamos orando pode não estar bem, mas o Senhor pode dar um livramento para ele ou para ela, por causa dos nossos joelhos, por causa da nossa fé. Você compreende? Deus se compadeceu, foi de Abraão, e livrou Ló daquela situação, por merecimento de Ló, não, por merecimento de Abraão. Pelo coração de amor, por isso que o intercessor é uma ponte para o amor, é o tema da live de hoje. Intercessão, a ponte para o amor. Abraão teve um sentimento de amor e tinha clamado o Senhor pelo seu sobrinho. Meu querido e minha querida, esse é o chamado que o Senhor nos faz nesse momento. Deus diz que a nossa luta não é uma luta contra a carne, mas é uma luta espiritual. Nossa luta é combatida no ar. Nossa luta é combatida nos ares. É no poder da oração. Como diz Macabeus 3, versículo 18. Enquanto os homens lutam com carro, com cavalo, com armas, com isso, nós lutamos no espírito, como Davi disse. Vem, filisteu, está combatendo, quer destruir? Eu vou contra ti com o Senhor do Rei dos céus. Destruiu o gigante filisteu. É hora de tomarmos consciência que a nossa luta ela é espiritual. Por isso nós somos chamados a essa intimidade dessa passagem aqui em Êxodo 17, de 8 a 12. O processo da entrega de Moisés. Veja, talvez você veja que a sua oração não acontece como você queria. Talvez você tenha orado e tenha visto na sua situação que a sua oração não está acontecendo como você quer, e você tenta buscar, e você está buscando, e você faz de um jeito, tenta de outro, de todas as formas, e quanto mais você vê que de repente não acontece. E de repente, por você não entender isso, você desanima com Deus. Nós olhamos para a situação de Eliseu. Quando nós vemos no livro de 2 Reis, a situação de Eliseu. Eliseu estava dentro da sua cabana, de repente até descansando. O rei enviou ali cavalos, carros, com uma companhia importante. Chegaram à noite e cercaram o lugar onde Eliseu estava. Veja, cercaram o lugar onde Eliseu estava. Um grande exército. O amigo de Eliseu sai para fora e se depara com aquele grande exército que cercava onde eles estavam. Tremeu das pernas. Imagina a diarreia, desculpa, que deu nele na hora. Estamos mortos. Ferrado estamos. O que vamos fazer? Entrou de volta na barraca falando para Eliseu. Estamos ferrados, Eliseu. Morremos. Não é assim que muitas pessoas olham para a situação e vê? Eliseu, o que foi? Estamos cercados por um grande exército. O que Eliseu fez? Eliseu olhou o medo do seu amigo, o medo, o pavor. Eliseu ora.
e pede para Deus. Olha o que diz a passagem. 2 Reis 6, de 14 a 17. Diz ele assim: na manhã seguinte, o homem de Deus, saindo fora, viu o exército que cercava a cidade, com cavalos, carros. Seu servo disse-lhe: ai, meu senhor, que vamos fazer agora? Ao pavor. Não temas, respondeu Eliseu. O que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. Aí no versículo 17, olha o que Eliseu faz. Eliseu orou e disse o Senhor abriu os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu um monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Você compreendeu? A oração de Eliseu primeiro foi para que aquele servo visse quem é que estava com eles. Eliseu orou para que aquele que estava com ele crescesse na fé. Orando para destruir, Eliseu mostrou para ele, pediu ao Senhor: Senhor, mostre para ele, dê para ele uma visualização do que mostras para mim, dessa confiança que eu tenho, A oração de Eliseu abriu os olhos espiritual do seu amigo. Muitas vezes você está orando por uma pessoa, por uma cura, ou por uma situação, seja na vida material, profissional, familiar, social, ou uma dor na carne. E você está querendo, de repente é um processo, um projeto, e você quer que aconteça, e você está orando por aquela pessoa, e você não vê acontecer. De repente você se desanima, mas por quê? Porque o Senhor fala em Isaías. Porque ele diz: meus pensamentos não são os teus, e nem meu modo de agir é os teus. Está em Isaías 55, 45. Nem meu modo de agir é o teu. Tanto quanto o céu domina a terra, tanto é superior a minha conduta, diz Deus, em Isaías. Aí aqui o Eliseu orou e o amigo dele teve uma visão espiritual. De repente você está orando por uma causa, mas veja, Deus pode estar abrindo uma visão espiritual, trazendo a pessoa para ele primeiro. E você pode não estar entendendo. Sabe aquela coisa que dá muito para a pessoa se lambuza e joga fora? Deus de repente está abrindo um discernimento de sabedoria, abrindo um leque de visão de fé, trazendo uma pessoa para o conhecimento, para o processo de sabedoria. E de repente você se desanima. O caminho do Senhor, basta que oremos e deixemos o Senhor trabalhar como Ele trabalha, não da forma que nós queremos que Ele faça. Ele vai fazer no tempo, do jeito dele, e será bem melhor do que nós pedimos. Esta é a realidade. Confiar. Você pode não estar vendo, mas Deus está abrindo os olhos espiritual antes da cura. Não se coloca água limpa num copo sujo. Deus primeiro está fazendo uma limpeza. Deus coloca muitas vezes circunstância diante da vida da pessoa para trabalhar na pessoa. E qual é a nossa incumbência? Continuar orando para esta pessoa. Veja, Jesus, quando foi ao monte, antes da crucifixão, ele diz: Pai, afaste de mim esse cálice. Veja o que o pai fez com o próprio filho. Mandou um anjo. Aquele anjo veio consolar Jesus. E fazer o quê? Dar força para o Senhor. Por quê? O silêncio do pai era a vitória do filho. E aquele anjo vem e fortalece o Senhor. O Senhor muitas vezes fortalece a pessoa para passar por aquela situação de prova. Não é isso que ele diz nas cartas de São Paulo, em 1 Coríntios? Não te deixarei provação nenhuma que ultrapasse as vossas forças humanas, mas com a provação, com a tentação, vos darei meio de suportar e sair dela. Jesus passou por tudo e ressuscitou. O Pai consolou, Deus nos consola, Deus nos dá força. Saber
agir dentro do tempo de Deus, que o agir é de Deus. Deus quer abrir o coração da pessoa para Ele primeiro. Para Ele primeiro. Deus quer trazer para Ele primeiro. É isso que nós temos que entender e compreender. Não Ele de repente fazer a graça para a pessoa e deixar a pessoa no mundo. É a mesma coisa de colocar roupa limpa num corpo todo, desculpa o termo, cagado. Temos que compreender o processo e entender o que diz o Salmo 22. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu caminhe por vales da sombra da morte, não temerei, porque o báculo do Senhor é comigo. O intercessor, aquele que confia, sabe disso, que as trevas, o mundo, vem chacoalhar, mas quem está com ele é o Senhor. É isso, Isa? Sim, e é muito interessante que nós percebemos dentro de todo esse processo que nós temos que acreditar no agir de Deus, acreditarmos que o Senhor vai ser presente, vai executar a bênção na vida do outro e da outra. Então nós temos que ter fé, né? O intercessor tem que ter fé, tem que acreditar naquilo que ele está pedindo. E quando ele ora, quando ele pede ao Senhor, ele já tem que ter aquela situação como ganha, como resolvida, como aconteceu, já está feito. Então temos que ter essa certeza, assim como teve Maria nas bodas de Caná. Ela, assim como o centurião, leva a situação até Cristo, ela apresenta a situação a Cristo. Está faltando vinho, né? E o Senhor move a sua mão para a situação e faz o seu primeiro milagre, né? Transforma a água em vinho. Então, assim como Maria, nós temos que acreditar no Senhor, que o Senhor vai fazer acontecer na vida do irmão e da irmã, né? Do outro, da outra. Então, quando nós temos essa confiança, quando nós levamos o outro a outra até o Senhor, ou trazemos o Senhor até a outra e a outra, nós temos também que já ter trazido para as nossas vidas, ter buscado o Senhor para nós e acreditado no Senhor primeiro. E é muito lindo também quando nós percebemos e entendemos que o Senhor, assim como você citou agora há pouco, né, que quando Jesus está no monte, né, ele pede para o Senhor afastar o cálice, né, tirar a situação, e o Senhor mostra que não. O Senhor dá subsídios para a vitória, né, porque como você trouxe, era essencial o silêncio do Pai para a vitória do Filho. E para acontecer e tudo ocorrer como tinha que ocorrer, ele manda um anjo para falar com Jesus, né, para estar ali com Jesus e consolá-lo. Então, muitas vezes, nós estamos pedindo nas nossas orações para que o Senhor afaste de nós as situações, né, que o Senhor livra-nos, que o Senhor, não queremos passar por isso, e às vezes é necessário, né, uma permissão divina que tem um ponto necessário de acontecer. Então nós não entendemos que o Senhor, ele vai nos encher com a sua força, né, ele vai inundar-nos com o seu amor, com a coragem, né, com a capacidade de fazer acontecer e passarmos por essas dificuldades. Então muitas vezes nós não entendemos esse agir de Deus, e muitas vezes ele coloca nas nossas vidas aquele que vem nos consolar, né, nos fazer presente, unir forças, né, para a gente conseguir passar por essas dificuldades, né? Às vezes é cedendo um momento, às vezes é na oração, às vezes é conseguindo alguma coisa ou algo que nós estejamos precisando. Então nós, às vezes, deixamos de ser sensíveis para perceber, né, entender o agir de Deus. Quando nós olhamos para isso, nós vemos claramente como que nós não percebemos a sutileza, né, e a importância que o Senhor traz quando é dado as mãos, né, quando nós unirmos uns aos outros em oração, quando nós temos esse processo de pedir intercessão, de receber intercessão, né, e muitas vezes nós não sabemos quem intercede por nós muitas vezes não valorizamos aquele ou aquela que tocou o coração, que intercedeu por nós, né? Assim como foi o caso de Abraão com Ló, né? Que Abraão intercede por Ló junto a Deus, a mão do Senhor age, e Ló não era, né? Como você estava nos trazendo, não era todo esse cheiro, né? Não estava tão certinho dentro do cumprimento da lei do Senhor, né? Da fidelidade com o Senhor.
Mas o Senhor faz acontecer na vida de Ló, né? O Senhor protege, tira ele da cidade e não tem um olhar de Ló para com o tio, né? Do mesmo modo, né? Teve conflitos, brigas que ele sai da cidade, né? Tem um ressentimento contra o tio. Então, muitas vezes nós não entendemos que o intercessor ele precisa, e quando é um verdadeiro intercessor, ele tem que interceder por aqueles que às vezes não nos querem bem, que tem que orar por aqueles que não gostam de você, falam mal de você e tal. Por quê? Porque nós temos, assim como traz Jesus, nós temos que amar o nosso inimigo também, aquele que tem um atrito, temos um atrito, então nós temos que interceder por este também, por aqueles que temos coisas mal resolvidas, né? Então, orar, interceder pelo Senhor que resolvemos essas coisas e também pela causa do outro ou da outra, né? Então não é só interceder por aqueles que nos convém, por aqueles que amamos, né? É por todos. E ter esse coração preparado para em qualquer momento, né? Em qualquer situação do dia, você está intercedendo por alguém, né? Quando você passa e vê alguém nas calçadas, né? Alguém passando por dificuldade, muitas vezes você nem conhece a pessoa, né? Às vezes você passa na estrada e vê alguém com o carro com o motor sem fumaça. Você ora para o Senhor para tenha misericórdia daquela pessoa, que faça a bem-aventurança acontecer na vida dela. Então, várias situações, o intercessor, ele traz isso consigo, né? Todo momento orando, intercedendo para todos, né? E também para si também. Mas isso é importante, né? Ter a humildade, o coração aberto a amar o próximo, né? A olhar pelo próximo e a orar pelo próximo. E é muito interessante que temos que ter essa confiança, essa certeza no Senhor, que por qualquer causa que orarmos, né, nós temos que ter certeza, porque o Senhor nos traz isso, né? Que nenhuma oração foi desprezada e é desprezada. Então o Senhor ouve as nossas orações, né? Ele está aberto para nos escutar, porque Ele quer essa relação conosco. E é muito lindo quando nós vemos esse processo de entender como interceder, como orar, né? De como temos que fazer para o outro, para outra, entender que Deus é que vai fazer o trabalho mais grosso, né? O trabalho mais bruto vai ser o Senhor que vai fazer, né? Como você estava trazendo para nós na explicação, né? Nós só plantamos a semente e nós só colhemos, nós regamos e nós colhemos o fruto, né? Nós fazemos a parte fácil, né? Nós intercedemos pelo outro, pela outra. Mas é Deus que executa, é Deus que age, e entender que há um processo muito diferente de você interceder pelo outro, pela outra, né? Ajudar na ação e você pegar o fardo, né? Pegar para você a situação, né? Vivenciar como se fosse seu. E daí parte para um processo de uma live que nós já trazemos, parte do processo de você se sobrecarregar. Então não é isso, é você auxiliar o outro, né? Você está ali para formar uma união mesmo. E é muito interessante também quando tendo essa confiança, e Moisés nos traz essa confiança quando ele diz para Josué, né? Vai tranquilo que vou estar orando e vamos ganhar. Por quê? Porque confiava no Senhor, acreditava naquilo que o Senhor tinha enviado, né? Porque é o que você estava trazendo para nós no começo da live, né? Que Moisés foi chamado a várias situações, né? A libertar, né? A orar, a coordenar e a evangelizar, né? Então, dentro desse processo, ele fez bem, né? E executou tudo aquilo que o Senhor designou a ele. Então, se nós somos chamados a interceder, a amar o próximo, olhar, nós temos que executar, né? Nós não podemos nos deixar contaminar pelo mundo que vem trazer e mostrar para nós, não tem problema você não se importar com outra, né? Viva a sua vida, né? De uma forma até mesmo egoísta, né? Então, temos que ter no nosso coração a certeza e a vontade de orar pelo outro e pela outra, a vontade de executar aquilo que o Senhor designou para nós. Então, são componentes e complementos que nos transformam em pontes para o Senhor, porque uma ponte é firme, né? Ela tem os seus alicerces muito bem construídos, muito bem firmados, né? Um alicerce, a base é Jesus Cristo. Então, estamos fortificados e fortalecidos em Jesus Cristo. Somos feitos de um material resistente, né? Uma ponte é feita de um material resistente, né?
passa por nós, né, o óleo do Espírito Santo, né, flui por nós o óleo do Senhor, né, então temos todas as nossas ligações, todos os nossos componentes, né, uma ponte, ela às vezes ela geralmente tem mais de uma pilastra para mantê-la firme, né, então a união com o outro, com a outra, então temos que ter essa certeza, e esse firmamento de que pode vento bater, água bater, qualquer coisa, vamos estar firmes, né? Não vamos perecer porque fomos construídos pelo engenheiro por excelência, né? Pelo executor por excelência, que é o Senhor. Então fomos modelados por eles, fomos desenhados por ele, né, o arquiteto por excelência. Então temos que ter a certeza que não vamos nos abalar, né, vamos estar firmes e que vamos vencer essas lutas espirituais. Por quê? Porque estamos no Senhor, porque foi o Senhor que nos preparou, né, nos fez acontecer em nós, né, as nossas vidas, e Ele colocou nós, ponte, no lugar exato onde Ele queria, né. A ponte, ela tem o seu local, né? Durante toda a extensão de rio, aquele local foi escolhido. Então o Senhor nos coloca muitas vezes na nossa família, no meio dos nossos amigos, no meio da nossa comunidade, para nós sermos essa ponte, esse diferencial, né? Por onde o Senhor vai passar, por onde o Senhor vai falar. E nós só conseguimos esse firmamento, né? O inabalável, como diz lá em Efésios 6, quando nós nos cingimos do Senhor, nós estamos com a espada e com o escudo da palavra, né? Quando nós estivermos com a armadura do Senhor no nosso ser. Então temos que nos preparar, tem que haver uma preparação para nós conseguirmos estar nessa batalha, né? E sermos também uma ponte firme para que o amor passe por nós, né? Tanto do outro para Deus e de Deus para o outro, né? E entender que fazer parte, né, dessa ligação e fazer parte dessa conexão faz de nós instrumentos do Senhor pelo qual Ele vai agir, também faz de nós, né, amados pelo Senhor e amados pelo outro, pela outra, né, porque há muitas vezes um sinal de gratidão do outro e da outra por nós, né, agradecendo pela nossa oração, né, por termos auxiliado nesse processo, né, e tem o amor de Deus e felicidade de vermos que estamos cobrindo com os desígnios que Ele fez e instaurou para nós. Então é recompensante, né? E tem que ser algo contínuo, né? Sem vacilar, porque é isso que o Senhor espera de nós, né? Que nós sejamos seu exército firme, positivo e operante, né? Prontos a todo momento executarmos a sua obra. É muito interessante. Eu vejo a Isa falando sobre isso. Eu sempre digo, como o tema da live hoje é o quê? O intercessor é ponte para o amor. Eu lembro quando, no começo da minha caminhada, assim que o Senhor me deu alguma cintada, né? Quebrou todo um ego que eu tinha, muitas vezes, de pregação, né? Porque eu tinha o dom, muitas vezes, eu me crescia. Eu já citei algumas lives aí atrás, não é? Eu achava que era o bispo quando eu entrava na paróquia. Não sei o quê. Até o Senhor me puxar a orelha e me colocar no caminho e mostrar mais embaixo, né? Tira o sapatinho alto. E aí fui caminhando. Eu me lembro que muitas vezes ia pregar retiro e às vezes num grupo de oração, quando chegava, né, via aquela pessoa, oi, tudo bem, tudo bem? Você faz o quê? Eu sou só intercessora. Eu abraçava, não entendia isso, né? A pessoa como se diminuísse. Eu ficava com, mas meu Deus. Quando eu ia pregar um retiro, eu ia almoçar onde? Na cozinha. E antes de começar o retiro, lá na cozinha, gente, o pessoal tá lá nas panelas, lá, né? Fazendo almoço, vou fazendo janta, o café, eu falava, ore por mim, que a palestra agora eu vou pregar sobre isso. Ore aí, o pessoal tava, sim, pode deixar, Edinho, pode deixar. E tava lá a Ariana panela e eu gritava, senhor, ora por mim, sim, sim. Mostrando que isto era. Ia na intercessão e dizia, gente, preciso de vocês. Preciso de vocês. Sempre fiz. E quem me conhece e vê essa live vai saber que eu fazia isso. Olha, eu preciso de vocês. Aqui está o Carlos Scarabel. Começou, caminhou comigo. Menino bom. Eu chamo de mim porque é um menino bom. E caminhou comigo. E ele sabe. E olha assim, uma vontade, um desejo. Não é? Desafios, muitos desafios. Né? Me lembro dele. E veja, eu era assim. Eu procurava, eu falava, mas por quê? Mas
O pregador, muitas vezes, que não ora, ele não é pregador. O pregador, ele precisa, antes de tudo. Ele é pregador, ele é o coordenador, ele é isso, ele é aquilo. Antes de tudo, ele é intercessor. O intercessor é a base de todo e qualquer cargo ou dom. O dom primordial do intercessor é o amor. E é o Coríntios 13, né? É o amor. Então o intercessor é aquele que ama, aquele que está diante do amor. É o amado diante do amor. É o amado tomando banho de amor. É a interlocução. É a ponte que liga o céu e a terra. Mas é uma grande ponte. É uma ponte maravilhosa. Às vezes é só uma pinguelinha, não importa, é uma pinguela que liga o céu e a terra. A intercessão, ela é a base de tudo. Ela é a base de tudo, não é? Deus disse o que para Moisés? Quando Moisés foi falar com ele por causa do povo, Moisés estava. E Moisés subiu ao monte e de repente Deus aparece na sarça ardente, fala através da sarça, aquele fogo que ardia na sarça. Deus diz: Moisés, tira a sandália, vem agora. O lugar que você pisa é santo. Aí Deus fala com Moisés. Moisés sem a sandália, entendendo a simplicidade, o lugar santo. O intercessor é aquele que muitas vezes está ali, é o que tira a sandália diante da dificuldade do outro. É aquele que tira a sandália diante de Deus, reconhecendo a grandeza de Deus, mas o poder que Deus dá a ele através da sua oração. É importante tomar posse disso e entender que Deus ouve você. Deus ouve você e sabe daquilo que você quer e daquilo que você precisa, daquilo que você necessita na sua vida. Seja por você ou por aquele que você pede ou por aquela que você pede. Você é essa grande ponte. Pare neste momento agora e pense, raciocine, pense um pouquinho. Não é? Essa pessoa que talvez você tenha orado, talvez seja na tua casa seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, sua tia, seu sogro, sua sogra, etc. Talvez seja seu trabalho, vida espiritual, material, profissional, familiar, social. Amigos, patrão, empregado, ou cooperado, melhor. Não é? Irmão, irmã. Essa pessoa que você está pedindo para essa pessoa. Chegou para você e até talvez seja aquele outro que chegou hoje. Carlos, eu estou precisando que você ore por mim. Eu estou passando por uma situação assim. Maria, por favor, Joana, ore por mim. Eu tô passando por uma situação lá em casa, ou no meu trabalho, ou na saúde. Assim. Qual é a tua oração por esta pessoa? Você diz sim. Conta comigo, vou estar orando por você. Qual é a tua oração para esta pessoa? Qual é o teu pedido para esta pessoa? Senhor, cura aquela dor. Senhor, aquele emprego, abre aquela porta. Veja, não diz que Deus manda o Espírito Santo em Romanos 8, 26? Aonde ele diz: o Espírito vem em auxílio a nossas fraquezas, porque não sabemos orar e nem pedir como convém. Mas ele intercede por nós, segundo Deus, porque ele conhece o que nós precisamos antes de abrir a boca para pedir. É ele que conhece as profundezas de Deus. E ora em nós com gemidos inefáveis. É o Espírito. Então logo, fazer como o Padre Jonas diz: não precisa pedir nada. Levantou de manhã, pede o Espírito Santo. Tá à noite, durante o dia, tá caminhando, tá calado, você tá dirigindo, não precisa pedir nada. Pede o Espírito Santo. O Espírito Santo é o condimento completo. Não tem uma propaganda do Sazon? O Espírito Santo é o condimento completo. Pediu o Espírito Santo? Pediu tudo, porque o Espírito Santo é tudo. Ele é o tudo, ele é tudo. Sabe o que a gente precisa antes de abrir o boca para pedir. Sabe o que nós vamos pedir para o outro antes de abrir. Porque ele conhece as profundezas dos nossos entendimentos, sentimentos, vontades. E dedicação e fidelidade e obediência e perseverança com o Espírito Santo sabe tudo. É a luz que nos emana, que nos condiciona, que nos ensina, que nos inspira, que nos dá sabedoria, que nos eleva diante de Deus. E de repente essa pessoa pediu. Você vai pedir o quê? Pedir Deus para esta pessoa. Senhor,
faça, Senhor, a sua face voltar para essa pessoa. Senhor, toque meu coração. Mostre, Senhor, a tua força e a tua presença na vida desse meu irmão. Senhor, eu peço que tu encha, Senhor, com o teu amor, de sabedoria, Senhor, com a tua presença, com a tua gratuidade, com a tua benevolência, Senhor, e com o teu perdão, Senhor, abrace esse meu irmão e esta minha irmã. Deus aí faz o tudo. Pede Deus, pede o Senhor. Pede o Senhor que apresente a sua força para essa pessoa. Senhor, meu irmão me fez um pedido. Está passando por isso. Senhor, eu quero que tu, Senhor, neste momento, me coloque na tua presença, pela vida dele. Tu sabes, Jesus, só tu sabes, Senhor, o que tens que fazer e o como fazer. O que eu me coloco, Senhor, é diante de ti, pela miséria dele e pela minha. Pedir Deus para esta pessoa. É o momento de olharmos. Não é? Tem um testemunho de uma mulher que pedia muito para o esposo. Pedia. Toda semana o marido tinha que pegar ela, deixar na igreja, ir para o futebol, ir para os amigos, ir para a farra. E deixava ela lá, depois voltava a pegar ela com o som lá, só o sertanejão, universitário e tá ligado. E ela vinha ali, acabado de sair do grupo de oração, olhava para ele, e aí, minha amada, e e dirigindo para casa. E ele chegava lá e falava, ai meu Deus, muda o meu marido, ai Senhor, eu não aguento mais, ai Jesus, e ela no outra semana, e durante a semana, e vai intercessão, e ela ali clamando, e o marido, e cada vez mais difícil, e a coisa apertava, e ele para daquele jeito. De repente um dia, toró, uma chuva lascada, de vento e tudo. E ele tinha que levá-la na igreja. E os amigos não iam reunir porque o temporal estava arrastando, mas a igreja estava lá, o povo estava lá, e o povo ia. E ela falou assim, me levar. E ele levou ela na igreja. Para onde ele ia? Voltar para casa para depois voltar, porque o lugar que ele ia estava sempre perto da igreja, era por perto. Ele falou, vou ficar por aqui. Mas de repente ela entrou, ele sentiu vontade e desceu do carro e entrou pela porta de trás e ficou lá no fundo. Igreja cheia, toró lá fora. E o momento da pregação e o Senhor, naquele dia, ela não. E quando estava ali o momento, o padre pregando, e ela falava, ai, meu marido precisa ouvir isso, ai, meu Deus, ai, Senhor, como ele podia estar aqui. E ele estava lá atrás. E ele foi sentindo tocar. Ele estava lá perto da porta, a igreja cheia, ela lá na frente, porque ela sabe aquela pessoa que está lá na frente no primeiro banco? O padre ela levanta a mão, ela ajoelha, ela levanta o braço, sabe aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã? E ele lá atrás, recebendo aquela palavra poderosa. Aí vem o Santíssimo. Ele vai ali no corredor e o Santíssimo. Chega lá, passa perto dele. O padre se sente naquele momento, se apresenta. Ele se joga aos pés do Senhor. O padre põe as mãos sobre ele e professa naquele momento que o Senhor manifeste uma libertação. Traga ele naquele momento. Ele se dobra diante do Senhor, ele chora. Igreja cheia, ela lá na frente. Lá. Termina o grupo de oração. Termina. Ele estava perto da porta, ele correu pro carro e já esperou ela. Estava lá. Ele não ligou o rádio, não tinha musicão. Ele estava ali compungido no espírito. Ela chega no carro. Ai, você veio mais cedo? Não saí. Eu tô por aqui hoje. Aí, no caminho, ele calado. Ela, ué, não vai me rir hoje? O que foi? O que você tem? O que você tem? Não, estou refletindo. Aí ele ali, calado, olhava para ela e disse, te amo, viu? Você bebeu? Tem bebida aí no carro? Tem aí, porque não é normal. E ele chegou em casa, se dobrou o joelho para orar. Ela falou, você quer zombar de mim, é? Qual que é a tua? Agora, além de não buscar Deus, está zombando de mim? Ela foi se irritando. Porque aquele homem orando e aquele homem falando de Deus. Durante a semana ela falou assim, ele enlouqueceu. Ele não está bem.
Ele está zombando, só está zombando de mim. E ela começou a se irritar, e foi se irritando, e começou, é melhor separar, porque eu não estou aguentando mais. E blá, blá, blá. Chegou no dia de ir na igreja, semana, ele já estava pronto. Onde você vai? Você não vai com seus amigos hoje? Olha o calor que tá. Não, vou para a igreja. Ela, é melhor não. Esse negócio de você ficar rindo da minha cara. Vamos, mulher, nós estamos atrasados. Né? Pode ter trânsito. Ela entrou no carro, foi, chegou lá e se sentou junto com ela. Junto com ela. E ali, ele levantava os braços, ele orava, ele clamava, ele cantava. E ela olhava, ela falava assim, ele só pode estar me perturbando, não é possível. Ah, meu Deus, será que eu consegui essa graça? Ah, meu Deus, e ela estava ali. Ela não orou, nenhum momento ela orou, nenhum momento ela cantou. Ela estava todo momento preocupada com ele. No final, o padre disse, aqui tem alguém que foi tocado, tem um testemunho para dar. Ele levantou a mão e foi lá na frente. Que você... Não vai. Você não vai me fazer... Não, fica aqui. Você não vai. Eu vou, mulher, calma. Chegou lá na frente. Ele deu o testemunho. Contou tudo o que ele fazia para ela. Tudo. Que ele ria, que ele zombava das músicas. E contou do dia que ele entrou na igreja. E ela assim. Boca aberta. E ele contou o processo, como ele estava sendo tocado. Naquele momento, muitas pessoas foram tocadas pelo testemunho dele. O testemunho dele tocou o coração de muitos que estavam ali. Porque ele se derramou, contou a verdade que estava dentro dele. E ele voltou para casa e ela em êxtase. Nossa, mas como é que foi isso? Ai, foi tão lindo. Sabe por quê? Porque todo o tempo ela estava intercedendo pelo marido. Todo o tempo ela pedia pelo marido. Ela não pedia para ela. Todo o tempo ela pedia que Deus tocasse no marido, mas não entregava a ela também. Ela em momento nenhum ela lembrava que ela também precisava mudar, ter paciência, compreensão e esperar o tempo de Deus. A hora de Deus. Por isso ela se irritou. Porque ela não tinha sabedoria e compreensão, porque ela entregava o outro ou entregava ela. O intercessor é aquele que se coloca por ele e pelo outro. É aquele que se derrama diante do Senhor. Como a Isa disse, olhar Maria nas bodas de Caná. Ela olhou a situação e ela via, eu não posso fazer o milagre, mas o milagre está aqui. E ela conhecia o milagre profundamente, pois o milagre saiu dela. A glória estava ali, a glória saiu dela. E ela manda, vá lá na glória e diz para a glória, aquele. E lá, ele diz, mulher, ainda não chegou minha hora. Ela sabia. Maria fez Jesus fazer antecipar a hora. Porque ela sabia que ele era o milagre. E ela intercede e manda. Vai lá e faça tudo o que ele vos mandar. E Jesus manda encher e faz o primeiro milagre. Houve uma interlocução entre o humano e o divino. Naquele momento, foi uma inspiração de um trabalho em equipe, aonde alguém juntou uma equipe e diz, vá a ele e ele nos direciona. Você compreende? O que precisamos, aquele que ora, é ir ao Senhor. Ir ao Senhor e pedir o direcionamento para o Senhor. E saber que você é uma grande ponte que pode ligar as extremidades de toda e qualquer dificuldade. O que de repente essa pessoa que você está pedindo, que você está orando, precisa? O que é a situação dessa pessoa que você tanto clama, que você tanto ora, precisa? O que é? É hora de você clamar. É hora de você, nesse momento, se colocar diante da poderosa cruz do Altíssimo.
Carlos, você lembra dessa cruz? Ainda está comigo. Ainda. E quantas graças eu já presenciei, por quantas pessoas já orei, e Deus atendeu, ouvindo, mesmo diante das minhas misérias, das minhas dificuldades, da minha pequenez, e muitas vezes um ser até muitas vezes miserável. O Senhor ouviu a voz do meu coração, e eu muitas vezes com essa cruz, sinal de Deus, de salvação, ouviu a minha oração. E quantas graças, libertação que o Senhor deu para muitas pessoas que eu clamei. Quantos testemunhos tem espalhado por esse Brasil por onde eu já fui. Por isso, eu chamo você neste momento. O que você vai pedir, o que você tem clamado, o que você tem entregado, o que essa pessoa precisa, material, profissional, familiar, social, é uma enfermidade? É portas que estão fechadas? Qual é a graça? Você tem orado por uma situação, talvez para o teu filho, tua filha, teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã, etc, 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 etc. O Senhor chama nesse momento, nesta hora, nesta tarde. Vem comigo. Como diz o Salmo 129. Veja o que diz o Salmo 129. Do fundo do abismo clamo a vós, Senhor. Ouve minha oração. Que vossos ouvidos, Senhor, esteja atento à voz da minha súplica. Se tiverdes em conta os nossos pecados, Senhor, quem poderá subsistir diante de vós? Mas em vós encontra o perdão dos pecados, para que reverentes vos servimos, Senhor. Põe o Senhor a nossa esperança em ti. Minha alma tem confiança na sua palavra, Senhor. Minha alma espera no Senhor, mais ansiosa do que os vigias pela manhã, mais do que os vigias que aguardam amanhã. Espera, Israel, pelo Senhor, porque junto ao Senhor se acha a misericórdia. Encontra-se nele copiosa redenção, e ele mesmo há de remir Israel de todas as suas iniquidades. Esse salmo me lembra um amigo meu chamado Marião, lá de Jacarezinho. Ele gostava da música Vigia esperando a aurora. Ó noiva esperando o amor, é assim que o servo espera a vinda do meu Senhor. Senhor Jesus, pelo poder da Santa Cruz, que emana na cruz, Senhor, sangue e água que jorrou do teu coração como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, Senhor. Confio na tua força, no teu poder, na tua luz, na tua misericórdia. Confio, Senhor, na sua intervenção poderosa, Senhor, no mover da tua mão, no sopro do teu amor. Toque, Senhor, meus irmãos que nesse momento precisam, que necessitam. Muitos estão nas ruas, nas calçadas, com frio, com sede, com fome, sem abrigo, Senhor. Outros enfermos em seus lares. Muitos em pronto-socorro, Senhor, agora neste momento desse país e no mundo. Outros, Senhor, leito de hospitais e de UTI. Médicos e enfermeiras, Senhor, que estão ali buscando, Senhor, alívio de dores. Pais que se preocupam com filhos, filhos com pais. Irmãos com irmãos, dificuldades, Senhor, que amedrontam. Opressão e depressão, Senhor. Medo, Senhor. Ó Deus, move, Senhor, as tuas mãos. Vinde, Senhor, em socorro, Senhor, pois te amamos, Senhor. Sem ti nada, Senhor, mas contigo tudo. Aonde podemos buscar alívio se não for em ti? Que mão pode nos sustentar se não for as tuas?
Que voz pode nos emanar e nos exortar se não for de ti, Senhor? A tua. Jesus, sopra, Senhor. Sopra o teu sopro de misericórdia em todos aqueles que nesse momento passa por qualquer espécie de enfermidade, de dor, Senhor, seja espiritual, material, profissional, familiar, social, Senhor, ou uma dor na carne. Aqueles que estão muitas vezes perdidos, Senhor, perambulando, Senhor, sem compreensão no tempo e no mundo de desobediências e libertinagem. Ó Deus, estenda a sua mão agora para os pais e mães e por todos aqueles que se colocam num propósito diante de ti, esperando as tuas mãos sobre aqueles que amam, sobre aqueles, Senhor, que faz parte dos seus laços sanguíneos, por aqueles que dói, por aqueles que machucam. Senhor, há muitas mães e pais, há muitos irmãos que já a oração são as lágrimas, Senhor. A oração, Senhor, é o dobrar dos joelhos, Senhor, porque não sabe mais o que falar. Outros procuram um jeito para orar e estar diante de ti. Outros, Senhor, dobram os joelhos tremendo sem força. Outros, Senhor, se remoem, se condói dentro de si. Jesus, piedoso, misericordioso, Senhor, Tu és o Deus que condescendente. Emanai a força, Senhor, do alto sobre nós e sobre aqueles que necessitam nesse momento. Libertai-os, Senhor, conforme a Tua vontade. Tu és a força, Tu és, Senhor, o nosso bom pastor. Tu és o bálsamo que alivia, Senhor, a nossa alma, que alivia, que nos traz um tempo de alegria, de paz, que nos traz um tempo de confiança, Senhor, e de gratidão pelo dom da vida, de ver e de contemplar as suas maravilhas. Deus bendito, sei que estás conosco, sei que ouve a voz, sei que ouve, Senhor, o íntimo da minha alma, sei que estás conosco nesta hora. Sei, Senhor, que nesse momento olha as profundezas dos nossos corações e que encontra aqueles que precisam, Senhor, e que buscam a Tua misericórdia. Muito, muito, muito obrigado, Senhor. Bendito é o Teu nome pela Tua glória manifestada, Jesus. Senhor, vem em auxílio daqueles todos que choram, que te pedem, que te clamam, Senhor, por misericórdia, pela Tua mão sobre as nossas vidas. Senhor, tenha misericórdia de todos aqueles que estão nas calçadas, que passam frio, fome, que passam dificuldades. Que a Tua mão poderosa esteja sobre eles, Senhor. Capacite-nos, Senhor, num sentimento de humildade, de reconhecer que muitas vezes nós precisamos consertar-nos primeiro para orarmos para o outro, para outra. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Lava-nos, limpa-nos, Senhor, para que possamos pedir, Senhor, que lavas, limpa e tenha misericórdia do outro e da outra. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua compreensão, pela Tua mão poderosa, pelo Teu Santo Espírito, que enche-nos de sabedoria, de paz, de amor, de compreensão, de condescendência para com o outro e para com a outra. Muito obrigada, Senhor, por estar junto de nós, por estar no meio de nós, por bater a porta, Senhor. Obrigada por estar para nós agirmos, abrirmos a porta, para nós clamarmos o Teu nome. Muito obrigada, Senhor, por se fazer presente em nossas vidas. Senhor, tenha misericórdia do nosso ser, que muitas vezes erramos, Senhor. Afasta-nos de todo mal. Obrigada, Senhor, pelos livramentos. Obrigada, Senhor, pela intercessão dos santos profetas, dos santos anjos, dos santos que colocas em nossas vidas, aqueles que são setas para o caminho dos céus. Obrigada, Senhor, pelos os anjos
que vêm fazer a nossa proteção e levam as nossas orações até Ti, Senhor. Muito, muito obrigada por essa ótima equipe que formamos contigo, Senhor, essa parceria. Obrigada, Senhor, por nos fazer ponte para o Teu amor, por nos fazer ponte para o Senhor. Os apóstolos chegaram a Jesus e disse: Senhor, nos ensine a orar. E Jesus deu a oração completa, o condimento completo de cura e de libertação e de quebra de toda espécie de maldição. Estenda sua mão para mim neste momento, não para o Edinho, mas para o lado que está do áudio desse vídeo, e em direção a essa cruz. Ore comigo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Vosso é o poder, honra e glória para sempre. Bendito é o seu nome. Que a luz do teu Santo Espírito venha sobre nós. Que os céus venham sobre nós pela intercessão de todos os anjos e santos dos céus, profetas e apóstolos. Pela intercessão da Virgem Imaculada, hoje Santa Catarina, São Francisco, Santa Rita, São Pedro e São Paulo. Que as bênçãos venham sobre cada um de nós, sobre nossas casas, nossas vidas e toda a nossa situação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você é intercessor. Intercessor. Lembre-se, não esqueça, você é ponte para o amor e ponte do amor. Deus é contigo. Até o próximo. Um beijo no teu coração, na tua vida e no teu espírito. Que o Senhor se faça presente na tua vida, na nossa, né, de todos nós. E que a graça do Senhor cubra-nos. Que a mão do Senhor poderosa mova-se para as nossas vidas. Compartilhe essa live. Leve como ponte de intercessão aqueles que precisam. Amém? Até o próximo. Até o próximo.